indicação política de ministérios. Vamos aí. O MDB indicará os ministros das cidades e dos transportes para a nova gestão. Ministérios muito importantes. O ministro dos transportes será um senador, muito provavelmente Renan Filho, ex-governador de Alagoas. Já a pasta das cidades ficará a mando de um deputado, no caso, Isnaldo Bulhões. Ele vai consultar os correligionários nos próximos dias para tomar tal decisão. Bem, e a Simone Tebet? Sobre a Simone Tebet, um nome de peso na campanha petista, principalmente no segundo turno, pode ser que ela acabe ficando com a pasta do meio ambiente. Mas aí tem um problema, né? Pode ser que ela não seja a favorita dela, porque tem a Marina Silva, que tem muito peso no PT e tem que assumir esse compromisso e vai ter que falar com a Marina Silva. Lula e Tebet se reuniram numa conversa olho no olho. Mas será que o PT e a Marina Silva, favorita do PT, vão concordar? Ricardo Rous, o que você acha aí de todo esse imbróglio que está tendo aqui, hein? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Capês, boa tarde a Pietra, ao Luiz, ao Tomé, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, eu acho que o PT sendo PT, não tem muito segredo aí nesse processo. PT protegendo, colocando a petezada nos cargos mais importantes e o Lula tem essa habilidade de articulação. Eu acho que a Simone tomou um bypass, Simone, desculpa, mas aquela frente ampla lá que foi dita na campanha, que talvez alguns acreditaram, não está acontecendo na indicação dos ministérios e é óbvio que já estão olhando 2026. Por isso, como se fosse um xadrez político, o PT colocando peças importantes nos lugares importantes e deixando a Simone aí de segundo plano. Agora ela vai disputar o Ministério de Meio Ambiente com a Marina, que já foi ministra do governo Lula. Enfim, nenhuma novidade, o PT sendo PT. Quem acreditava na história da carochinha, da possibilidade do Lula ser um pouco mais técnico, já está vendo que foi, mais uma vez, enganado. Meu querido Luiz Felipe, será que o Lula está escalando petistas para os postos de mais confiança ao seu redor e está deixando o Centrão um pouco afastado? Você acha que ele vai compor direitinho com o Centrão? Não está faltando um pouco de mulher nesse ministério, não? O que você está achando? Bom, primeiro, boa tarde a todos meus colegas aqui de bancada, Pietra, Capês, Tomé, Henrique. O grande problema, Capês, é que essa frente ampla, ela foi forjada para vencer o Bolsonaro. Então não tinha uma visão estrutural de um plano mais para frente, ou seja, como que ia acontecer. Nós tivemos aí a PEC da transição para poder liberar dinheiro e aí a articulação, que nem até falou nosso colega Henrique, foi importantíssima para poder fazer essa aprovação e aí começou a ter essa distribuição de ministérios. Os ministérios, no caso do PT, principalmente o que a Simone Tebet queria, que era o de desenvolvimento social, é o da política mais cara ao PT, que é a Bolsa Família, enfim, as políticas de apoio social, enfim, que dá mais votos. Então, com certeza, esse ministério jamais iria para algum correligionário que não fosse do PT. O PT precisa ter uma visão mais importante sobre como foi a atuação da Simone Tebet na eleição, porque se você analisar os efeitos do segundo turno, a diferença foi muito pequena, e se considerar os votos que a Tebet conseguiu trazer para o PT foi extremamente importante e é uma injustiça ela estar tomando esse bypass, que nem falou o nosso colega Henrique, aqui em não ser levada a um ministério de maior status. Das mulheres, a gente tem, infelizmente, ainda poucas ali em representatividade, a gente vê um ministério de mais homens, enfim, lá no governo federal, mas tem essa promessa que vai ser mudado, que vai melhorando, assim, vai ter esse caminhamento aí ao longo do mandato. Mas é uma tristeza para ela. Pietra Bertolazzi, quer dizer que o PT forma uma ampla coalizão para ganhar a eleição e depois a parte mais fundamentalista não aceita repartir o bolo com quem ajudou a chegar ao poder? Nessa hora não tem socialismo, né? Nessa hora ninguém quer repartir nada, quer tudo só para si. Mas é claro, né, gente, isso nunca foi escondido pelo PT, pelo Lula, eles não estão interessados em cargos técnicos, eles não estão interessados em pessoas que vão, né, reger determinado ministério de acordo com as suas atribuições. Eles querem colocar militantes, né, petistas, esquerdistas, comunistas, para que o plano deles se cumpra. Sobre essa questão de ter mulheres, não ter mulheres, é muito simples, né? Eu nunca gostei dessa retórica, né? Precisa ter mais mulheres na política, ou precisa ter mais mulheres não sei aonde. Né? Por que ninguém fala, tem que ter mais mulheres na profissão de pedreiro, nas profissões de minerador de carvão,
né, a política ela não tem tantas mulheres porque as mulheres têm outros interesses. Então você ficar, né, forçando uma vontade completamente sem sentido em mulheres que elas estejam na política, estejam ali na frente, não faz, as que estão lá já fazem um trabalho porco, não estou generalizando, tá? Mas as do PT, as da esquerda, né? Tem uma aí a Gleisi, tem uma aí a Maria do Rosário. Então, para que ficar forçando essa situação? Tem que ter mulher, e aí vem essa crítica. Essa crítica, na verdade, agora vem da esquerda, porque é a esquerda que fica prometendo, né, esse tipo de divisão entre homens, mulheres, negros, brancos, índios, pardos, enfim. E aí eles acabaram dando os ministérios mais caricatos, por assim dizer, para mulheres e para negros, enfim. O que vai totalmente contra o que eles sempre pregaram. Mas isso é o PT sendo o PT, a esquerda sendo a esquerda, né? A hipocrisia, promessas que não se cumprem, né? A própria Simone, coitada, como vocês muito bem colocaram, ela foi um belíssimo cabo eleitoral do Lula. A mulher, ela se dedicou, como eu vi poucas pessoas fazendo pela campanha do Lula. E agora está aí disputando um cargo que ela não tem a menor ideia do que se trate, né? Que é o meio ambiente, com a Marina Silva. Olha, meu querido Tomé Abduch, nós estamos falando aqui num meio ambiente que pode ser dividido meio a meio entre a Marina Silva e a Simone Tebet. Será que estão confundindo a palavra meio com metade? Como é que é esse meio ambiente? Boa pergunta, Capês. Olha, eu vou iniciar aqui o discurso falando sobre o que o Luiz Felipe falou agora há pouco, sobre injustiça com a Simone Tebet. A Simone Tebet, ela acabou se tornando uma opção da terceira via. O que seria? A opção daquelas pessoas de direita que são liberais na economia, conservador nos costumes e que queriam encontrar uma outra pessoa que não fosse o Bolsonaro. Ou seja, levou, sim, alguns votos de muitas pessoas. Muitos amigos, mulheres de amigos, maridos, pessoas que queriam a terceira via, votaram nela. E o que ela fez depois disso? Ela mostrou exatamente quais são os valores e princípios. Ela caiu no colo do Lula. Só que ela caiu no colo de uma esquerda que não tem valores e princípios. Então fica muito difícil, né, dizer assim, eles têm que ser justo com ela. Será que o justo mesmo é a Simone Tebet não ter um cargo? Uma vez que ela traiu a confiança de muitas dessas pessoas que acharam que ela pudesse ser a terceira via? Então é delicado falar isso. O que mais me impressiona é que nós voltamos ao passado, a tal política de coalizão. Sabe quem foi que criou tudo isso? Fernando Henrique Cardoso. Lá atrás, o intelectual formado na França que entregava ministérios de porteira fechada para partidos políticos. Isso não deu certo em nenhum lugar do mundo. Você tem que acomodar as pessoas da campanha. Desculpem, o presidente Jair Bolsonaro, ele não deu cargo nenhum para as pessoas que acompanharam a sua campanha. Ele escolheu as pessoas que tinham a competência para o cargo. Caso tivesse alguém dentro da campanha com a competência, sim, caminharia junto. Agora, sem competência, como entregar um ministério? O ministério é uma grande empresa, necessita de atenção, conhecimento. As pessoas têm que ser técnicas para saber direcionar quem está abaixo deles. E hoje o Brasil virou uma negociata. Olha, o partido A quer isso, o partido B quer aquilo, mas o que vai acontecer? Eles vão estar lá para defender os interesses de quem os colocou lá e não para defender os interesses da nação brasileira. Então, me preocupa muito esse momento que nós estamos. Fico muito chateado de ver essas escolhas acontecendo. Cada vez que nós ligamos a televisão hoje, é uma grande dor de estômago, pois nós não sabemos para onde o país está indo. Mas, Tomé, você está achando, então, que esse governo de coalizão que vai dar sustentação política para o Lula pode se transformar em um governo de interesses de partidos que vão tentar extorquir ou pressionar o presidente Lula? Você está vendo aí com maus olhos aí essa composição política? Não é um gesto de lealdade juntar um grupo de pessoas, ganhar uma eleição e depois repartir o bolo? Como é que você vê isso? Não vejo assim de maneira nenhuma. A lealdade está à nação brasileira, ao país, aos princípios e valores. Eu me recordo na gestão do presidente Jair Bolsonaro, conversando com muitos daqueles ministros, eles diziam, nós temos autonomia total para fazer o que nós queremos. O presidente não pautava ele. Sabe por quê? Porque o presidente da República não entende de tudo. Ele tem que ter pessoas lá com a competência para direcionar o ministério para o que é melhor para o Brasil. E não sentar na mesa e falar, e aí, o que é melhor para o partido? Para onde nós vamos? Vamos acomodar os companheiros? Vamos abrir mão disso? Vamos entregar aquilo? Então, no meu ponto de vista, estamos começando de uma maneira muito errada e voltando, infelizmente, a 20 anos atrás. Exatamente, essa questão dos ministérios, né, serem objeto de entrega, né, de troca de favores, né, acaba virando o que o Tomé falou, né, que são os ministérios da camaradagem, né? Então você não coloca a pessoa técnica naquele determinado ministério. O que a Simone Tebet entende de meio ambiente? O que essa mulher entende disso?
né? Mas ele quer colocar ela lá porque precisa colocar em algum lugar. Então, ele vai encaixando onde sobra espaço. E a Marina Silva talvez seja uma pessoa um pouco mais pacífica, né? Que não seja ele lutando pelo lugar dela. Então, ele fala assim, então a Marina não vai se incomodar, deixa lá. Então, é tudo muito... É feio a forma como eles vão agindo, né? E realmente eles não estão preocupados nem em cumprir com as promessas para o povo, para o Brasil, e muito menos para as pessoas que estão ali à volta deles, né? Se trata apenas de interesse do próprio partido e do próprio Lula. Pô, mas, Ricardo, enquanto a gente vai lembrando a Pietra que a câmera 5 fica sempre ao lado da 2, Ricardo, o que você está querendo? Eu estou querendo lembrar aqui, Fernando, que a Simone, na campanha, quando ela disse que apoiaria o Lula no segundo turno, ela disse que não tinha nenhum interesse, que não estava pensando em nenhum ministério, que era pela coalizão democrática a escolha dela. Então, talvez seja justo que ela não precise ter nenhum ministério. A gente sabe que o jogo político é assim, o Tomé bem falou isso com relação à época do Fernando Henrique, a presidencialismo de coalizão. Eu acho que faz parte do jogo político. Se tiver técnico, se tiver ética, não troca o toma lá da cá pelo toma lá da cá. Mas a Simone, talvez, como ela declarou publicamente que não queria nenhum ministério, agora talvez ela fique... Mas eu queria só ouvir uma coisa, Tomé. É o seguinte, eu queria ouvir a opinião do Luiz Felipe de uma questão. A Simone Tebet não é um pouco mais voltada ao agro, a região do Mato Grosso do Sul, e a Marina Silva não é mais uma ambientalista um pouco mais, não vou falar radical, ortodoxa, como é que vai ser essa divisão aí? Vai para lá ou vai para cá? Como é que fica essa dança, Luiz Felipe? Depois eu queria ouvir o Tomé de novo também. Capês, o grande problema aqui da Tebet é que ela é candidata, possivelmente a governadora no estado dela lá na frente. Então, isso é um ponto importante, está no Ministério de Destaque. Por isso que eu acho que ela queria o Ministério da Desenvolvimento Social. E ela está competindo agora num ministério que não tem tanto destaque na área com a população. E ela está disputando com a Marina Silva, que é uma ambientalista já histórica na luta dela. Ou seja, uma luta entre uma ambientalista e uma gestora de agronegócio, enfim. Que não queria, né, Felipe? Que ela não queria o Ministério do Meio Ambiente. Então a gente tem que pensar agora como que a Simone vai resolver essa situação, se ela vai falar que ela não quer nenhum cargo ou se ela faz questão de participar. Tomé, pega o Ministério do Meio Ambiente, é melhor que nada? Como é que fica? Não, acho que nós já temos a piada da mesa aqui, dizendo que a Simone Tebet é do agro, né? Pelo amor de Deus. Quem apoia o Lula não pode ser a favor do agro. O Lula já se posicionou em relação ao agro. Invasões de terra, MST, o que nós vimos no passado. Mas a Marina Silva, como vocês já disseram, ela foi ministra no passado. E o que aconteceu dentro do Ministério do Meio Ambiente no passado? Criaram leis que são tão severas e tão ruins para a nação brasileira que acabam causando a própria destruição do meio ambiente. Sabe por quê? Vocês sabem qual que é o maior causador que nós temos hoje de problemas de meio ambiente? A pobreza. Então você pega lá 11 milhões de pessoas que moram ao lado da Amazônia que não podem explorar aquilo ali de maneira a estar fazendo com que aquilo ali seja preservado. Não é muito mais fácil, já que nós temos áreas riquíssimas no Brasil, que se possa utilizar preservando com leis um pouco mais flexíveis, que as pessoas possam trabalhar, que gere riqueza, gerando riqueza, a gente diminui muito a poluição. Os índios de lá, eles acabam garimpando, todo mundo sabe disso. A turma acaba extraindo madeira porque não tem dinheiro para comer. Eu vou dar um outro exemplo muito mais simples de vocês que estão em casa compreenderem. A região hoje, que é uma das mais lindas do Brasil, é a região de Angra dos Reis e Paraty. É um local paradisíaco. Aquilo ali podia ser uma fonte muito grande de turismo no mundo, só que você não tem turismo porque eles não permitem que você construa um resort. Mesmo que esse resort vai preservar, vai dar condição para essas pessoas poderem trabalhar, ganhar bem e leis que preservem o meio ambiente. Você não pode montar um restaurante. Então tá tudo errado. Essa questão que eles colocam de preservação, no meu ponto de vista, é totalmente errônea e só leva à pobreza e à não utilização dos principais recursos que poderiam desenvolver o Brasil. Ô, Ricardo, é melhor invadir do que ocupar com responsabilidade ambiental? Não, invadir nunca deveria ser uma opção, não faz sentido nenhum. Além da questão da insegurança jurídica, é um ato criminoso, ponto. Agora eu queria voltar rapidamente aqui, se me permite, Fernando, para falar politicamente, esse jogo é simples. A Simone foi candidata a presidente da República agora e é uma pseudo-candidata em 2026.
O PT ganhou as eleições agora e deve disputar as eleições em 2026. Então agora ele tem que cumprir o que prometeu com a Simone, ao mesmo tempo que tem que tentar neutralizá-la para que ela não cresça, para que em 2026 se torne uma pedra no sapato do PT. Então é um jogo político que é complexo e que o PT está fazendo muito bem, isolando a Simone o máximo que ele puder.